Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilton Matos, apresentador do programa Sacada de Mestre, e hoje eu estou aqui com o mestre Maurício de Sá, do Oriente de Santos. Estamos aqui na capital, em São Paulo, né? E o Maurício vai falar um pouquinho do tema maçonaria feminina, a mulher na maçonaria, que é um tema muito interessante e muito perguntado. Sacada de Mestre. Seja bem-vindo, mestre Maurício. Obrigado, mestre Wilton. Eu pertenço ao Grande Oriente Maçônico. O nosso rito é o rito de Memphis Mizraim, né? De origem egípcia. Ele foi trazido para a França do Egito por Napoleão Bonaparte em suas explorações, e esse rito foi difundido muito na França, o rito misto, né? Rito de homens e mulheres. Esse trabalho nas ordens iniciáticas com homens e mulheres é muito antes da maçonaria moderna, que data de 1717, né? Antes das grandes lojas, das primeiras grandes lojas da Inglaterra. Então é um resgate de algo que não é novo, né? Alguns pensam que a mulher na maçonaria é uma inovação, é uma mudança. Não, é um resgate, né? Isso sempre houve, né? A participação das mulheres nas nossas lojas, né? Chamamos de oficinas também, porque a maçonaria não passa nada mais como uma escola de aperfeiçoamento humano, uma escola de liderança. Então, como outras ordens, como a Ordem Rosa Cruz, que é uma ordem até mais antiga que a própria maçonaria e também de origem egípcia, em suas lojas, chamamos de oficinas, trabalham homens e mulheres igualmente. E o nosso rito, Memphis Mizraim, também de origem egípcia, preza por esse trabalho de homens e mulheres para trabalhar uma das vertentes da maçonaria, né, um dos pilares, que é a igualdade. Então entendemos que a igualdade está no ser humano, né? Todos somos um, né? E só para deixar claro, né, a maçonaria ela está em todos os países que existe democracia. E por que eu digo isso? Porque a maçonaria, além de ter o livro da lei, né, que a gente chama, é o livro que segue a moral, o livro da lei, a Bíblia, o Alcorão, o Torá, não é algo religioso, mas é para dar um sentido de moral para o maçom. Então, o que liga isso a uma democracia? A maçonaria também permite que a gente trabalhe como livro da lei a Constituição do país que a loja está vigente. Então, falando em Constituição, no Brasil, a Constituição, ela declara que homens e mulheres têm deveres e direitos iguais, e na maçonaria, como uma escola, ela também tem deveres e direitos iguais aos homens. Bacana, Maurício. Mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês que estão aí nos assistindo agora, podem perceber que nós estamos gravando dentro de uma loja maçônica. Vocês já perceberam, né? Já viram aqui atrás, né, as cadeiras, né, já viram ali alguns símbolos na parede. Então a gente está dentro de uma loja maçônica, né? O que acontece? Como é que é a convivência? Porque até então, no Brasil, né, não é comum, né, a mulher na maçonaria, né? Não sei por que cultura, não sei por que cargas d'água, né, vamos dizer assim, não tem esse hábito, né, da mulher na maçonaria. É completamente masculina, né? Todas as potências que a gente ouve falar, né, são masculinas, né? E vocês, no bom, estão trabalhando com a maçonaria mista, onde homens e mulheres. Como é que é essa convivência de homens e mulheres dentro da maçonaria? Perfeito, bela pergunta, obrigado. Essa convivência é totalmente nivelada, né? A gente usa muito na maçonaria símbolos da antiga maçonaria operativa dos canteiros de obras, né? Então, utilizamos muitas simbologias de ferramentas, algumas não estão aqui agora, mas a gente tem o maço, o cinzel, tem o nível. Então, esse trabalho em conjunto é totalmente nivelado. Então, não existe cargos maiores ou menores, dependente do gênero, né? Então, a mulher pode chegar no ápice de presidir uma loja, que seria uma mestre instalada. Ou seja, então ela tem a mesma evolução do homem. Perfeitamente. Ela pode ser mestre de loja também? Pode sim, pode sim.
ela pode atingir o cargo de venerável, diversos cargos, tudo por meritocracia, né? Como a maçonaria ela preza, e por estudos. Então, é totalmente nivelado, né? O homem e a mulher é um só, somos um só, então é o pilar da igualdade em sua plenitude. Sim, até porque perante Deus, né? Como está no volume da lei sagrada, perfeito, né? Todos somos iguais, perfeito, né? Homens e mulheres. Exatamente. Perfeito. Bom, como você estava falando, né? A maçonaria feminina na França, ela tem uma outra evolução, né? Feminina não, desculpa. A maçonaria, melhor dizendo, sim, na França ela tem uma outra evolução, né? Tanto é que lá não tem essa separação de homens e mulheres, né? Hoje. Perfeito. Lembrando, né, recapitulando aqui, o nosso rito, que é Mênfis e Mizraim, que é a junção de dois ritos. Mênfis e Mizraim são dois ritos que Napoleão Bonaparte, já maçom do rito escocês antigo e aceito, se encantou pelo rito e trouxe para a França. Esse rito foi desenvolvido com muita dificuldade na França no início, devido a preconceitos, né, dos homens que acreditavam que aquela maçonaria não tinha conhecimento que aquela maçonaria mista já existia em algum lugar mais antigo até que a masculina. Então, os próprios, por ironia do destino, quem deu a sobrevida no Ocidente à maçonaria mista, junto a Napoleão Bonaparte, foi seus irmãos de loja do rito escocês antigo aceito, que foram os guardiões do início desse embrião que foi plantado na França, desse rito misto. E aí esse rito hoje na França, ele é muito forte. Esse rito hoje também é praticado com muita força, numa ascensão muito grande em Portugal. Portugal, vocês podem pesquisar rito misto, está evoluindo assim muito. Aqui no Brasil também, com o Grande Oriente Maçônico e diversos outros países, porque os novos tempos, a evolução, nada mais que resgatar valores antigos, né? Perfeito. Então, pelo que eu pesquisei, pelo que eu conversei, né, com alguns mestres, na França hoje, a mulher na maçonaria chega a ser um número maior do que homens. É isso mesmo? Sim, porque o que acontece? A maçonaria ela é uma escola, uma das denominações que usamos, né, independente de ser maçonaria praticada masculina, que chamamos de tradicional, né, devido a ser mais antiga no Brasil, ela é uma escola de liderança. E hoje as mulheres estão em cargos de lideranças em diversas frentes, né? Então, tem mulheres senadoras, deputadas, presidentes de país, governadoras, CEO de empresas multinacionais. Então, a maçonaria, ela, como escola de liderança, ela, vamos dizer uma palavra assim profana, mas ela casa muito bem a mulher líder com a maçonaria, uma escola de liderança. Então, a França, né, a Europa como um todo sai na frente nessa parte, mas nós estamos trabalhando aqui para chegar a isso, a desmistificar essa parte aqui no Brasil também. Que é o papel do nosso programa Sacada de Mestre, né? Trazer para você, espectador, você internauta que está em casa, a verdade, né, e a realidade sobre a maçonaria. Porque quando vocês pesquisam aí na internet, vocês veem muita mentira, muita falácia, muita coisa que não existe, né? Então o Sacada de Mestre ele veio exatamente com esse intuito, mestre, de desmistificar, né? Trazer cara, trazer voz, né? Para o que acontece, para a maçonaria. Bom, mas o senhor falou aí já 3 vezes, né? De Napoleão Bonaparte. Eu não sabia nem que ele era maçom, né? Na verdade, Napoleão Bonaparte ele é conhecido pelos seus grandes feitos, pelas grandes conquistas, né? E um cidadão guerreiro desse jeito, brabo, né? Que lutou pra caramba, conquistou pra caramba, ele era maçom. Sim. Que acontece assim, na história maçônica, vamos dizer assim, tem muitos personagens históricos que dão título de maçom sem ele ser, devido a toda a liderança que ele empenhou, e não foi maçom por um mero acidente de não ter sido iniciado, mas são pessoas que praticavam maçonaria mais do que muitos iniciados. Sim. E tem aqueles famosos também, personagens famosos da história, que se preservaram devido a situações políticas, né? Porque a maçonaria, lembrando que não só a maçonaria, mas todas as ordens oriundas
da antiga escola de mistérios, né, que é onde surgiu tudo, a filosofia, eram caçadas pela Idade Média, Idade das Trevas, há 1000 anos caçando, né, aqueles que estudavam filosofia. Quando teve aquele terrível atentado que queimaram a maior biblioteca do planeta de Alexandria, graças ao grande arquiteto não queimou tudo, mas enfim, os maçons, os Rosacruzes, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, enfim, todas as ordens elas tinham que viver trabalhando na luz, mas escondido nas sombras, né? Então, muitos personagens famosos não eram divulgados devido a situações de até segurança. Sim, pois é. E aí, devido a ele, com essas conquistas, né, dele e tal, ele conheceu essa modalidade, né, o rito misto, né, nessa área do Egito, como você falou. Isso, explorações no Egito. E aí acabou trazendo, gostou, né? Sim. E acabou trazendo para a França. Isso. E acabou difundindo isso na França, antes mesmo de ser fundada a Grande Loja na Inglaterra. A Grande Loja da Inglaterra, ela, na verdade, ela foi fundada em 300 anos, mais ou menos, né? 1717, mas, infelizmente, com alguns intuitos, porque naquela época a Europa estava vivendo um domínio muito forte de duas vertentes, a religiosa e a burguesia, né? Então a gente tem muita influência nessa primeira grande loja, vamos dizer assim, a da Inglaterra, influência nos landmarks, né, de Albert Mackay, que foi um grande mestre, mas pecou em algumas coisas porque foi influenciado. Enfim, diversas obras maçônicas da época tinha que responder a interesses ou da burguesia ou da religião para poder continuar existindo, por isso que tem coisas que são quebradas ou lapidadas com o tempo. Para não ficar na sombra, né? Como era por causa da perseguição antigamente. Né? Exatamente. Pois é. O rito, né, misto, ele é muito mais antigo, pelo que o senhor falou, já era praticado no Antigo Egito. Isso. Né? O que leva hoje os maçons, principalmente aqui do nosso país, né, do Brasil, negar a existência da mulher na maçonaria, da maçonaria mista? O que nega? Falta de conhecimento, será? Não, a visão que eu tenho, né, meu ponto de vista, na maçonaria a gente não traz a verdade absoluta, porque a maçonaria ela não tem um poder central, ela não tem um dono, não tem um presidente. Então, a maçonaria é uma eterna escola, né, de aprendizado. Então, nós vamos pesquisando e buscando respostas. Mas a maçonaria, eu não digo a maçonaria, mas tudo no Brasil tem andamentos mais lentos, né? Então, pode ser um horror, que eu vou falar agora, mas no início do século XX, negros não participavam da maçonaria no Brasil. Sim. Poucos dizem isso, né? Há pouco, no meio do século XX para cá, para o século XXI, ou algumas lojas ainda no século XXI, não aceitam deficientes físicos, porque dizem que a maçonaria é movida por toques, palavras e sinais, e o deficiente, se não tiver um braço, de repente não vai poder fazer um sinal, e ele não pode ser maçom. Isso é um absurdo. Então, como a mulher também. Então, no Brasil, tudo é mais demorado, infelizmente, devido à falta de acesso à cultura ou à verdade histórica. Ou a própria negação. Sim. Né? A própria negação, porque é de conhecimento fatídico, né, de todo mundo que esse rito misto ele é praticado lá fora na Europa. Sim, né? sim. Como muita força na França. Na França chega tem mais mulheres hoje na maçonaria do que homens, como você falou em Portugal, mas e outros países. Então, de repente, também por negação também. Né? Exatamente. Só que eles têm mais acesso, mais rápido à cultura, né? E, infelizmente, aqui no Brasil, tudo é um pouco mais demorado. Se não fomos o último país a aceitar negros na maçonaria, fomos um dos últimos. O Brasil é muito lento, é muito preconceituoso, enfim. Você não encontra, para falar assim, um branco, né, legítimo, né, no país. Nós somos mistos, né? Nós somos mistos. Exatamente. Hoje a população misturou com os europeus daquela época, com os negros escravos que vieram, e a nossa população hoje ela é 100% mista, não tem como negar isso, né? Somos a maior colônia de quase todos os países, a maior colônia japonesa fora do Japão, a maior colônia italiana fora da Itália, enfim, o Brasil é fantástico.
Pois é. Então, olha só, você mulher que está assistindo hoje, né, e esse programa, ele vem trazer exatamente isso, né? Ele vem trazer o conhecimento que as pessoas tentam encontrar na internet e não conseguem, né? Você sabia que você poderia estar fazendo parte de uma maçonaria? Você mulher que está nos assistindo hoje, se você quiser, você pode. Vou fazer o seguinte, vou deixar o telefone, o WhatsApp do Sacada de Mestre aqui, anotem aí, ó, é 21, que é Rio de Janeiro, né? 97634 2773. Vou repetir aqui para você anotar aí. 21 é o código de área. 97634 2773. Esse WhatsApp é o WhatsApp do canal Sacada de Mestre. Se você, mulher que estiver assistindo aí agora, tiver interesse em conhecer mais, saber mais como fazer para fazer parte dessa ordem, né, mista, chama aí no WhatsApp que a gente vai conversar. Eu vou conversar com você através do WhatsApp e vou fazer o direcionamento de vocês para a potência, né, do mestre aqui, ok? Ela está em todo o Brasil, a potência de vocês, ou só em Santos, onde tem a loja que o senhor preside lá? Não, na verdade é em todo o Brasil, né? Eu estou como venerável, né, em maçonaria, só para complementar aqui, a gente está nos cargos, né? A maçonaria tem diversos cargos, mas a gente, como uma escola, somos considerados eternos aprendizes, né? Então, eu digo que eu estou como venerável no Oriente de Santos, que Oriente é uma palavra que a gente usa para definir o local, então no Oriente de Santos. Hoje estamos gravando no Oriente de São Paulo, capital, mas temos lojas por todo o país. Então, independente de onde você estiver, se é Rio de Janeiro, se é São Paulo, se é Manaus, Brasília. se é Brasília, se é Curitiba, sul do país, não importa. Se você despertar no seu coração vontade de conhecer, né, de querer saber mais, de querer participar, entre em contato com a gente através do nosso telefone, né, do nosso WhatsApp, melhor dizendo, né, que a gente vai ter o maior prazer em fazer esse direcionamento para vocês poderem também fazer parte da maçonaria, ok? Bom, mestre, a gente sabe que a maçonaria ela tem algumas peculiaridades, né? Como a gente falou de como que é a convivência, né, da mulher com o homem na maçonaria. Tem algumas pessoas que falam que a mulher ela é para ser a cunhada, né? Certo. E aqui vocês tratam elas como irmãs, Perfeito, né? Pela questão da igualdade, né? E como o senhor falou, não é só a mulher, né? No caso do deficiente físico, sim, abrange, a maçonaria mista, ela abrange mais coisas ou só a mulher mesmo? Não, tem a denominação de gênero de LGBT, LGBTQIA+, porque a maçonaria dita tradicional também não aceita. Incrível falar isso, mas não aceita. Então, como eu disse no começo, no início, a maçonaria do Grande Oriente Maçônico, ela trabalha a igualdade na plenitude e entende que a igualdade está no ser. Então, não existe raça negra, raça branca, índio, raça feminina, existe raça humana. Perfeito, perfeito. Então, independente de qualquer pessoa que estiver assistindo o programa agora, qualquer pessoa. Só um detalhe, né? Acima de 18 anos. É a única exigência. A única exigência. Então, isso depois vai passar por uma breve sindicância, né? Que tem que ter, para passar até mesmo para ver se realmente, para vocês entenderem como que funciona melhor a maçonaria, né? Para ir com a ideia certa do que é de fato. E fora isso, a única exigência é ser maior de idade. Então tá, vai passar pela sindicância para poder entender melhor como é que é o processo e tal. Então, na verdade, o senhor está me dizendo, então, mestre, que essas pessoas vão poder, antes de fazer parte, antes de entrar, conhecer. Isso. Participar, de repente, de uma sessão com vocês, conhecer um templo, participar de um almoço, um café, como é que é isso? Perfeito, a gente costumamos fazer diversas reuniões, né? Sessão pública que chamamos. Sessão pública a gente costuma divulgar mais para pessoas que já têm um pré-interesse. Então, já tem um contato também, porque não se entra na maçonaria, eu quero, né? Não, tem que... Você não precisa de um convite, né? É até bom tocar nesse assunto. Sim. A maçonaria dita tradicional diz que sem convite você não entra para a maçonaria.
Bom, sem convite você não entra para um clube, para um aniversário. Uma escola você não precisa de convite. O primeiro passo é você querer. Mas você também não vai sozinho, né? Tem diferenças entre querer e poder, né? Então, assim, você vai querer, mas você vai receber o contato, né, de um mestre que vai orientar passo a passo até chegar o momento adequado. Mas você pode dar o primeiro passo, sim. Que é o que a gente está se propondo a fazer aqui agora, mediante ao WhatsApp, né? Exatamente. Vai entrar em contato, a gente vai Você fazer esse pode entrar- direcionamento Isso. e aí vocês vão fazer esse trabalho de orientação para que ela possa saber se é isso mesmo ou não, né? Isso, como funcionam as reuniões, é lógico, o que pode ser dito, como se for a linha de estudos, o que pretende a maçonaria, o que a maçonaria faz, presta serviço para a humanidade. Só deixar um complemento, que eu gosto muito de falar isso, mas eu me atrevo a falar que hoje, no planeta Terra, a maçonaria é a instituição que mais pratica caridade no planeta. Maçonaria universal como um todo. Isso é importante, né? Porque a gente está pregando o que Jesus nos ensinou, né? E o que está nas Escrituras, né? Perfeito. Exatamente, ele viveu para isso, né? Ele pregou o amor, ele pregou a caridade o tempo todo, né? E hoje isso é meio que esquecido, né? As pessoas não se preocupam com isso. E a maçonaria, pelo que o senhor está me falando, é exatamente isso, né? Ela é pautada nisso. Sem caridade não há prosperidade. Sim. Show de bola, galera. Ó, esse foi um bate-papo, um curto bate-papo, só para vocês terem noção, né, do que tem pela frente ainda, do que a gente ainda vai gravar, do que a gente ainda vai trazer, né, de conhecimento para vocês aí. Eu quero agradecer demais o mestre Maurício aqui por estar com a gente aqui, por ter aberto aqui, né, a loja aqui, as portas do templo, né, para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, né, e gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem final, um recado para essas pessoas que estão nos assistindo, para essas mulheres, né, que são tão guerreiras, né, que cuida de casa, que cuida de filho, que trabalha fora, lidera empresas. Exatamente, né? Então deixa um recado aí para essas mulheres e de forma geral. Perfeito. Eu quero agradecer o programa Sacada de Mestre, programas assim em todos os sentidos, né, com assuntos maçônicos, mas com diversos assuntos que sejam de outras situações. Eu acho muito importante hoje a gente trabalhar a desmistificação de certas coisas, né? E a maçonaria é um assunto muito místico que o programa Sacada de Mestre veio para ajudar a jogar luz na ignorância, né? Na ignorância, que a gente chama de ignorância, é a sombra da falta de conhecimento da verdade, né? Então eu quero deixar uma mensagem para vocês. Eu costumo repetir muito isso. Você pode tudo, né? Independente de ser homem ou mulher, independente de raça, né? Porque a gente chama de raça humana. Então, não se intitule ou se coloque numa minoria. Você faz parte de um todo. Então, você, né? Eu digo você em geral, você pode, basta você dar um passo. Seja para a maçonaria, seja para fazer a faculdade, seja para fazer um curso técnico, mas dê um passo. Só depende de você. Tudo na vida. E na maçonaria, o intuito do programa, né, é desmistificar isso, mostrando para você que você pode também dar um passo, só depende de você. Já tem um contato aí do canal Sacada de Mestre, então dê um passo e siga avante. É isso aí, né, mestre? É igual o ditado diz, né? Você quer andar uma milha, dê o primeiro passo. Perfeito. Então a oportunidade foi dada, está nas suas mãos agora, tá bom? Então, meus amigos, a gente está aqui num papo aqui bem descontraído, trazendo muito conhecimento, né, muita informação para você, mas a gente precisa falar dos nossos parceiros. Agradecer, né, a construtora Acácia, né, que tem nos ajudado aí. É uma empresa que foi fundada, né, entre irmãos. Se você é investidor, saiba que o investimento mais seguro e conservador de todos são os imóveis. Pode multiplicar o seu capital por 5 utilizando a modalidade de financiamento, de aquisição de terreno e de construção via financiamento bancário. Basta você dar uma pequena entrada no terreno, né, pagar o projeto e todo o resto será custeado pelo banco. Então, para você que quer saber mais, siga a página da construtora Acácia, beleza? Entra nas redes sociais lá, procura lá Construtora Acácia e faça contato com eles, que eles vão poder lhe ajudar a você realizar o teu sonho aí de ter o seu imóvel próprio. Legal? A gente também precisa agradecer um outro parceiro muito importante, é a Tríplice Farma, a farmácia que foi criada pensando em você.
Entra aí nas redes sociais, aí procura lá Tríplice Farma, que você vai encontrar preços bem bacana e atendimento exclusivo a vocês aí, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Quero desejar a vocês aí felicidade, um grande abraço, um beijo no coração de cada um e aguarde mais que vai vir mais novidade aí no canal, tá bom? Um abraço, valeu, tchau, tchau.